Olá, meu irmão, minha irmã, seja bem-vindo a esse momento de estudo. Conheça o Antigo Testamento. Hoje nós vamos estudar o livro do sacerdote, mestre e escriba Esdras. Primeiro vamos aos nossos objetivos, né? Conhecer a situação de Israel após o exílio. Isso é um momento específico de Israel, até justamente para a formação e consolidação da religião, né, do judaísmo em Israel, inclusive com seus partidos, né, religiosos. Nós precisamos também crer no cuidado de Deus até mesmo nos momentos mais difíceis. Deus sempre está conduzindo a história. E o terceiro objetivo é estabelecer o culto, a oração e o estudo da palavra de Deus com diretrizes na vida, tanto teoricamente como precisamos colocar o que aprendemos em prática, né? Então vamos lá, a nossa introdução do livro. Então, o livro de Esdras é uma resposta ao fim trágico de Reis e Crônicas. A gente vê que o que aconteceu no livro dos Reis e no livro das Crônicas culminou no cativeiro babilônico. Passado esse período de 70 anos do cativeiro babilônico, o povo está agora regressando para a terra de Israel. Israel foi derrotado, exilado, mas Deus permanece em plena atividade, operando sua vontade por meio de governantes como Ciro, assim como por meio de pessoas simples como Esdras. Esse é um livro que apresenta o início da reconstrução de uma nação e o fortalecimento da fé de um povo. Por que eu grifei aqui em negrito esses dois objetivos? Primeiro, porque o povo precisava realmente se estabelecer na terra, reestruturar a sua economia, reestruturar a sua forma de governo. E o segundo ponto era reestruturar a sua fé. É claro que o povo deu prioridade à nação, como era de se esperar, e quando chegou o momento de se priorizar a reconstrução, o fortalecimento, né, da fé do povo, percebeu-se que o povo ficou um pouco mais acomodado, estava mais concentrado nas atividades econômicas e políticas da nação. Nós vamos ver por que isso acontece, né? Até o livro de Ageu, ele faz essa cobrança, o livro de Malaquias também está trabalhando isso, né? Uma visão panorâmica do livro, né? Quem o autor, o próprio Esdras, pela função de escriba. Nós vamos ver isso também no livro de Neemias, né? Essa função auxiliando, né, na produção do livro de Neemias. A data já é posterior ao cativeiro babilônico, né? 536 a 458 a.C. E a palavra-chave aqui é humilhação. Versículo: pois Esdras tinha decidido dedicar-se a estudar a lei do Senhor e a praticá-la, e a ensinar os seus decretos e mandamentos aos israelitas. Esdras 7, 10. Um texto muito bonito, né? Isso que nós deveríamos também estar fazendo, né? Nos dedicar a estudar a lei, praticá-la e repassá-la para as outras pessoas. E aí a gente vai perceber que o livro ele se divide em dois tópicos. O primeiro dele, até do capítulo 1 até o 6, o segundo, do 7 ao 10. A gente tem como liderança, no primeiro momento, Zorobabel, e no segundo momento, Esdras. Quando a gente chega na parte de ministério, a gente tem a reconstrução do templo. Veja que isso aqui tem uma coisa bem interessante. O Zorobabel ele cuidou dessa reconstrução do templo. Esse templo, mais à frente, a gente vai até ver nessa lição, que ele não tinha o mesmo esplendor do templo de Salomão, do templo e do tempo de Salomão, né? Então a gente vai perceber o seguinte, que eles fizeram algo emergencial com o que tinham de recursos. Lembra que na época de Salomão estavam todas as nações reunidas, pagando impostos, para que o templo tivesse a estrutura que teve. Agora não, eles estão aqui com a nação em reconstrução, não tem os recursos que eles tinham na época do rei Salomão. Então eles trataram de cuidar das coisas principais para a atividade do templo. E quando chega num período de Esdras, porque a gente vai ver essa questão dessa narrativa aqui, num período de 81 anos, não é um período curto de tempo não. Desde do decreto dos reis que libertaram Israel até o momento da reconstrução do templo, a gente tem um tempinho considerável, né? E Esdras se concentrou em cima do resgate dessa vida espiritual, porque não adiantava também ter um templo se o povo não queria buscar o Senhor no templo. Aí a gente vai lembrar daquela centralidade do culto no templo desde a época lá
do tabernáculo, né? Quando se estabelece a monarquia também em Israel, centra-se as atividades em torno do templo, e aqui a gente está vendo essa reconstrução espiritual necessária. Esdras, em uma sentença, Zorobabel e Esdras retornam à terra e lideram o povo na reconstrução do templo e da vida espiritual. Lembrando, gente, que essa reconstrução dessa vida espiritual e também do templo se deu também para pessoas que nunca estiveram, nem nunca colocaram os pés em Israel, né? Lembra que tem pessoas aqui que nasceram no cativeiro babilônico e agora estão regressando só com os relatos dos pais, dos profetas que atuaram no cativeiro babilônico, a manutenção da fé por parte de algumas pessoas, né, de alguns clãs lá na época do cativeiro babilônico. E aí a gente tem aqui uma descrição, né, de quem foi Esdras, né? Como eu disse a vocês, foi sacerdote, mestre e escriba, né? Ele era filho do sacerdote, do sumo sacerdote Seraías. Esdras é uma das figuras mais notáveis do Antigo Testamento. Tornou-se símbolo de ensino da lei, assim como Moisés foi reconhecido como legislador do Antigo Testamento. E o que a gente vai perceber nessa consideração em relação a Esdras, né? Lembra que quando a gente estava trabalhando crônicas, né? Reis foi escrito por um historiador, os livros das crônicas foram escritos por um sacerdote, e aqui a gente vai pegando esse gancho aqui, Esdras, filho de sacerdote, por isso essa ênfase em cima do templo, é claro, tem todo um propósito de Deus em cima desse trabalho desses homens, mas perceba como esse cunho sacerdotal está servindo como pano de fundo para dar a ação das atividades, né, para dar direcionamento às atividades que aconteciam naquele momento de reconstrução, né, de restabelecimento da nação do povo de Israel. Então isso é uma coisa para a gente prestar bastante atenção, porque tem um interesse sacerdotal aqui que o templo seja reconstruído, tem um interesse sacerdotal que o povo volte a cultuar, tem um interesse sacerdotal, eu não estou falando aqui, gente, do interesse monetário, não, estou falando aqui de um interesse espiritual e de manutenção da fé, tá certo? Eu não estou colocando aqui, claro, eles tiveram problemas de ordem monetária, sim, tiveram complicações por conta disso, até misturas de povos na linhagem sacerdotal, teve sim. Mas aqui o resgate aqui é um resgate realmente espiritual que está sendo proposto por esses escritores, por essas pessoas que estão atuando e trabalhando de maneira tão forte, né, em cima da reconstrução do templo. Tem um tópico na nossa revista, né, que é o tópico 3, que diz o dia depois de amanhã. E aconteceu, Israel foi derrotado, Judá foi derrotado, o povo de Deus foi removido da terra prometida, o templo de Jerusalém destruído. O exílio anunciado pelos profetas se tornou real, até que Ciro, rei da Pérsia, decretou o retorno dos judeus à terra prometida para reconstruir o templo. Sim, com essa permissão, viu? Com a permissão de reconstruírem o templo, né? O dia que realmente está destacado aqui assim, apresenta esse novo cenário, né? E que cenário é esse, né? O território que hospedou o reino de Israel já não era mais o mesmo. Os persas, né, dividiram lá esse território em distritos, né? A gente pode até colocar dessa maneira. Israel era um desses distritos, né? E na política dos persas, os judeus retornavam ao seu território sob concessão imperial, a fim de promover relações pacíficas entre os dominadores e dominados. Lembre que quando ele volta, quando a gente vê aquele desenho da reconstrução dos muros de Jerusalém, a gente percebe o quê? Que tem os outros povos vizinhos que estão ali atormentando, estão tentando impedir essa reconstrução dos muros, até enviam cartas, né, ao rei da Pérsia para justamente assim, denigrir a imagem do povo de Israel e ali eles revogarem aquela autorização. Então tem todo aqueles povos que estão próximos ali. Então Israel ele precisa ganhar espaço nesse momento. Então a reconstrução dos muros, né, era importante, porque aí ele ia conseguir definir os seus limites, pelo menos da capital, né? Outra coisa que também a gente precisa perceber é essa nova espiritualidade. Até o cativeiro babilônico, vocês lembram que eu estava comentando com vocês aquelas passagens bíblicas, por exemplo, com Saul. E veio um espírito mal da parte de Deus e se apossou de Saul. Então, quando a gente estava vendo lá no livro das crônicas, o fim de Acabe, e um espírito mentiroso da parte de Deus falou pelos profetas de Acabe
que acabou acreditando em mentiras, né? Até esse momento do cativeiro babilônico, as pessoas ainda não tinham o conhecimento do inimigo das nossas almas. Não tinha tinham menções, mas não havia ainda aquela ideia que o diabo, que o Satanás, né, ele arquiteta contra a criação de Deus. Quando eles retornam do cativeiro babilônico, já há essa noção. Então, alguns livros, né, algumas histórias, por exemplo, como a história de Jó, que é uma história muito antiga, talvez até mais antiga que a história de Abraão, ela agora é recontada para apresentar essa nova forma de compreender, esse novo estágio da revelação de Deus, né? Então a gente vai perceber também que quando eles retornam do cativeiro babilônico, há um fortalecimento, claro, começa assim com esse movimento do sacerdotal, né? Mas há um fortalecimento da fé judaica. Qual é o interesse disso? É uma frase específica assim: nunca mais voltaremos para essa situação. Saímos do Egito, fomos bater na Babilônia, nunca mais voltaremos para essa situação. Então aí a gente vai perceber, veja Esdras, sacerdote, mestre e escriba. Então quando ele volta realmente inculcando na cabeça das pessoas, vezes aprendam a lei. E aí o partido dos fariseus ganha bastante evidência a partir desses movimentos, né? Os escribas se associam também aos fariseus, então a gente vai começar a perceber que começam os partidos se formarem, né? Os saduceus, os fariseus, junto com os escribas, e cada um dando ênfase a um aspecto específico, né? Aqui em Esdras não, ainda não, tá certo? Mas depois desse momento, a gente vai perceber que esses grupos eles começam a se fortalecer em torno da fé, em torno desse cenário religioso, desse cenário espiritual. Então aqui tem algumas novas pessoas também que estão acompanhando, né, essa história, ou estão participando dessa história. No exílio foram 70 anos suficientes para a transição de gerações, né, como eu disse aqui a vocês, de forma que a geração que voltou à Terra Prometida não foi a mesma que foi exilada, né? Então, muitos também naquela época foram espalhados pelo mundo, né? A gente vai ter uma palavrinha para se referir a isso, a diáspora judaica, nesse momento obrigado, em outros momentos para se prevenir da perseguição, os judeus começaram a se espalhar pelo Império Romano, pelo Império Grego, e aí as festas religiosas acabavam culminando, né, nesse regresso, pelo menos provisório, né, temporário, para a celebração dessas festas. E hoje, até hoje, né, a gente tem nos Estados Unidos uma comunidade tão grande de judeus que alguns estimam que tem mais judeus nos Estados Unidos do que no próprio Israel, devido a esses movimentos, né, de diáspora, né, esses movimentos de preservação da vida, que o povo de Israel precisou realmente sair dos seus lugares para ganhar espaço em outras terras, né, um espaço com segurança em outras terras. Vamos lá para as nossas curiosidades, né, sobre o livro, né? Uma das curiosidades que a gente vai perceber, né, a duração da história. Como eu disse a vocês, né, 81 anos de história narrados nesse livro, desde o decreto da libertação até as reformas propostas pelo escriba Esdras, né? Alguns materiais de estudos vão colocar escriba somente como Esdras somente como escriba, mas ele era sacerdote, na medida que ensinava o povo, era um rabi também, né? E escriba, né? Então ele tinha essa função. Mas como se dedicou muito à escritura, alguns estudiosos colocam ele somente como escriba. Outra curiosidade é como Deus usou reis que não eram convertidos para fazer o serviço dele, né? Reis que não eram judeus, reis que não tinham se convertido ao judaísmo, mas que estavam beneficiando o povo de Israel. E aqui vem, gente, um dilema, né, que se estende até a época de Jesus em relação aos samaritanos e judeus. Eu vou repetir isso no livro de Esdras, porque no livro de Esdras tem uma passagem bíblica que é muito categórica em relação a isso. Lembra vocês que quando a nação de Israel começou a ser reconstruída, o templo ainda estava em ruínas. Os sacerdotes sobreviviam do templo. Como não tinha templo para apresentar sacrifícios, para fazer as atividades que eram regulares do templo, eles recebiam com isso, parte dos sacrifícios ficava para eles, tinham valores que eram pagos aos sacerdotes, eles precisavam garantir a sua subsistência. E não confiando plenamente no Senhor,
isso é o que Neemias vai destacar mais um pouquinho à frente, eles começaram a dar as filhas e os filhos em casamento com esses povos estrangeiros que estavam à margem, né, de Israel. E o que aconteceu com isso? As gerações, não gerações, mas as famílias sacerdotais começaram a ter estrangeiros. O povo começou a ficar misturado. Samaritano significa mestiço. Então Neemias, né, num ataque de fúria, fez: como é que vocês fazem isso? Ele é tão agressivo que ele chega ao ponto de arrancar os cabelos de algumas dessas pessoas e acabam que começam a enxotar, né, a esses grupos, né, mestiços para a região que ficou conhecida como Samaria. E aí veja, nesse momento aqui de casamentos mistos, né, a gente tem agora a origem dos samaritanos e essa antipatia que foi criada aí por Esdras, Neemias e outras figuras também na época em relação a essas pessoas estarem com títulos, né, de sacerdotes. É claro que depois eles vão criar ali um santuário próprio para eles, já que eles não poderiam cultuar junto aos judeus, mas há toda uma confusão em relação a isso. Aponta até que Jesus ele é abordado em relação a essa situação quando ele fala com a mulher samaritana. E ela pergunta, né? Onde é que devemos adorar? Lá em Jerusalém ou no Monte Gerizim? Aí Jesus ele diz: importa que os verdadeiros adoradores adorem o Pai em espírito e em verdade. Não importa se é lá ou se é aqui. Mas se for realmente de coração, se for em espírito e em verdade, esse é o culto verdadeiro, né? Então esse aqui é um pouquinho da história dos samaritanos. Próxima semana eu retomo mais um pouquinho, daí destaco o versículo bíblico que nós estamos aqui só fazendo alusão dele, para que a gente possa falar com mais propriedade sobre isso, né? Bem, aqui a gente tem algumas doutrinas, né? Como eu disse a vocês, né, o retorno para a terra fez o povo olhar para a fé também de uma maneira diferente. Eles não queriam mais voltar para o cativeiro babilônico e aqui reestruturar algumas coisas, né? O retorno para a terra significou mais do que o renascimento da nação. Significou também um retorno do relacionamento com Deus e as práticas dos meios de graça, pelos quais o povo de Deus participa da sua glória. Três dos meios de graça que são destacados aqui em Esdras, né? Qual o primeiro deles? É o culto, que tem a ver com essa questão da reconstrução do templo, né? Então era urgente que se retomasse esses cultos. Outra questão que também ficou muito forte nesse período pós-exílico, a questão das orações. Veja que esse detalhe específico das orações, ele ganhou muita força ao longo dos anos. Do que Jesus acusava os fariseus? Que eles ficavam orando nas esquinas das ruas, né, a fim de serem vistos pelos outros. E o que Jesus orienta? Entra no teu quarto e ora ao teu pai que está em secreto. E a questão da lei, né? Esdras ele localiza nas ruínas do templo, né, um pergaminho, né, um material ali, um rolo da lei, e começa a ler a dizer, a ler essa lei para o povo, no que ficou conhecido como uma tradução chamada Targum. O que era esse Targum? Esse Targum era uma tradução ao pé da letra do que estava sendo dito, né? Lido, na verdade. O povo que voltou do cativeiro babilônico, muitos já não entendiam mais o hebraico. Então o que Esdras fazia? Ele lia em hebraico e já traduzia em aramaico para as pessoas que estavam ali com ele. Então isso proporcionava uma nova, uma nova forma de interpretar, né? E aos poucos o povo foi resgatando o seu idioma e as leituras voltaram a ser exclusivamente no idioma hebraico. Aí quando há a canonização dos livros bíblicos, a preservação da escrita em hebraica é um dos requisitos, né? Então, ser escrito em hebraico era um dos requisitos para que o livro fosse canonizado, né? A gente, quando vai dando esses estudos, né, a gente vai resumindo alguns detalhes, né? Isso aí, por exemplo, sobre essa questão canonização dos livros bíblicos, a gente tem aulas e mais aulas, né? Aí a gente tenta reduzir em uma única frase para que não fique aquela brecha, né? Por que fazia isso, por que deixava de fazer? Mas, assim, são estudos que você tiver interesse, faça, pesquisa na internet. Eu recomendo a vocês que, se puderem, né, compre manuais de editoras confiáveis, por exemplo, como a Sociedade Bíblica do Brasil, a CPAD tem alguns materiais nesse sentido também
interessantes, a editora Vida Nova, a editora Mundo Cristão. Então, compre alguns materiais com essa referência. Se você não conseguir esses materiais, cuidado com os sites que você pesquisa. Eu sempre digo às pessoas, olha gente, o povo de Deus é um povo muito ocupado. Geralmente, quem não tem um ponto de vista muito balizado na palavra, ele tem mais tempo. Então ele enche a internet, né, as páginas da internet, com as coisas que ele acha, mas não tem fundamento bíblico, não tem fundamento arqueológico, não tem fundamento teológico. Então, assim, a gente precisa ter muito cuidado com isso, né? Eu sempre digo aos alunos lá do seminário, assim, os doidos têm muito mais tempo de postar do que os sãos, viu? Então, assim, seja criterioso quando você for pesquisar na internet, para que você pegue realmente um material com, com a relevância, né, de pesquisadores, com a relevância de um material seguro, para que você possa se aprofundar nesses assuntos, né, que a gente às vezes só faz pincelar aqui por conta até mesmo do tempo, né? Então, e qual é a relação de Esdras com o Novo Testamento? A gente lembra que o templo, né, que foi construído, ele foi um templo construído por Zorobabel. Quando chegou na época do Novo Testamento, Herodes o Grande, né, um pouquinho antes, né, já tinha promovido uma reforma nesse templo, né, deu um glamour a mais nesse templo, né, um esplendor melhorado. Lembrando que naquela época lá de Neemias os recursos eram limitados. E a gente tem mais aqui alguns detalhes, né? Zorobabel era descendente de Davi, reconstrutor do templo, se tornou o arquétipo de Cristo, sendo referências às profecias do rei messiânico para os dois profetas da época, né? Além disso, Zorobabel faz parte da linhagem de Jesus. Outra relação, né, que a gente, como eu disse a vocês, né, essa questão dessa reconstrução do templo, né, é importante da gente fazer esse destaque, porque quando a gente olha para essa reconstrução do templo e vê o templo na época de Jesus, aí vê assim, um templo que foi reconstruído com muito trabalho, com os recursos que tinham, e agora, na época de Herodes o Grande, tem aquela reforma, né? O povo começa a falar assim, eita, esse pode parecer o templo da época de Salomão. Aí vem Jesus e diz o quê? Eu colocarei abaixo e reconstruirei em 3 dias. Tenta imaginar isso na cabeça do judeu. Essa informação como chegou para o judeu. Como ele vai reconstruir um templo em 3 dias se essa reforma, só a reforma, passou 46 anos? Só a reforma do templo, nem a reconstrução. A reforma do templo passou 46 anos. Como esse homem fala isso? Em um tempo, uma coisa que é tão preciosa pra gente. Já destruíram quando invadiram. Esse homem está dizendo que vai destruir sozinho. Aí veja como chocou, né, essa palavra de Jesus, né, na época. E isso daí fez com que, se alguns já não gostavam dele, imagine depois dessa frase. É claro que Jesus estava usando aqui uma linguagem metafórica para se referir, né, ao templo espiritual, né, que seria reconstruído na sua ressurreição. Os 3 dias de morte e ressurreição, realmente para reconstruir esse aspecto definitivo e espiritual do povo de Deus, né? E para a gente fechar o nosso estudo, gente, Esdras destaca como o plano de Deus para nos salvar inclui o reconhecimento de quem somos e de nossa dependência do Senhor. Os passos para isso são claros em Esdras. Buscar o Senhor por meio do culto, da oração e da Bíblia, né? Aquele clichê que a gente usa sempre, né? O crente é reconhecido por frequentar a igreja, por ler a Bíblia e por orar. Quem nos vê na rua, você é crente, você é protestante, então quer dizer que você vai à igreja, quer dizer que você tem uma Bíblia e quer dizer que você ora. Ore por mim, irmão, né? Então veja que isso, né, isso ficou marcado no meio do povo de Deus, e eu tenho certeza que também é um motivo, né, da gente estar trabalhando. Então, quer crescer na palavra do Senhor, quer crescer diante do Senhor, quer melhorar a sua espiritualidade, congregue com seus irmãos. Valorize essa comunhão. Lembre que teve uma época que as pessoas não tinham templo. Estamos num momento de pandemia, muitos templos estão fechados, né, para conter esse avanço, né, desse vírus terrível que está nos assolando. Mas o culto a Deus, ele é importante. Lembre o seguinte, né, a gente antes de ir à igreja, nós precisamos ser a igreja. Isso é importantíssimo para a gente entender.
ser igreja onde estivermos, cultuarmos a Deus aonde estivermos, em todos os momentos, nos dedicarmos a uma vida de oração. O que é que o apóstolo Paulo diz? Orai sem cessar. E a Bíblia, né? Nosso livro, nosso manual de fé e prática, né? Se nós meditarmos no livro da lei, tivermos cuidado de fazer tudo quanto nele está escrito, sem se desviar nem para a direita nem para a esquerda, então teremos o nosso caminho bem sucedido. Meu irmão, minha irmã, Deus abençoe o seu dia e te dê aí uma semana na sua presença, em nome de Jesus. Amém.